Qual é a situação real do Open Finance? Falam-se de um monte de casos de uso, mas será que é o que é o real? Tá tão bonito como parece? A gente tinha feito lá a pesquisa em 2023 e na época a gente encontrou algumas coisas bem legais, inclusive de que ninguém sabia o que era Open Finance. Só que de lá pra cá, a média de novos compartilhamentos é de 2 milhões de novos usuários no Open Finance por mês. Muitas empresas entenderam já que caso de uso, propósito, ela é importante. Então, como que a gente vai tirar mais proveito do Open Finance? Muitos players que estavam deixando para trás ou deixando de lado, tá vendo o valor de pedir o consentimento e ter essas informações, né? O que mais me surpreendeu desses que você citou foi quando eles falaram que um terço deles acha que não conseguiu nem sair do regulatório ainda. O principal ponto desses players é jornada. Acho que é a grande diferença entre quem tá lá na frente e quem ainda não pegou no tranco. Mais de 2.000 reclamações do Reclame Aqui. Esse foi o número de reclamações que o time da UI estudou para entender o que os clientes estavam falando sobre o Open Finance. Para entender quais eram as demandas, quais eram as reclamações, quais eram as objeções e onde eles estavam encontrando dificuldade. Além disso, eles conversaram com mais de 50 profissionais e fizeram uma pesquisa super aprofundada para falar do cenário atual do Open Finance, da perspectiva de várias perspectivas, seja ela da PJ, PF e também dos protagonistas do ecossistema, que hoje em dia são os players que estão criando casos de uso para a população. Eles não só fizeram essa pesquisa, como também fizeram um evento, que a gente teve aqui a oportunidade de participar, onde esses players do mercado discutiram, trouxeram bastante coisa. Hoje, no dia da gravação, passaram-se 45 dias desse evento, e a gente vai conversar agora para entender tudo o que tem acontecido, o que a UI está vendo dessa perspectiva, o que a pesquisa trouxe de interessante, quais estão sendo os desdobramentos dela. E para bater esse papo hoje, a gente está aqui com o Shane, ele que é sócio-líder da UI de transformação de negócios e inovação, e também com o Augusto Melo, que não é o do Corinthians, ele que é gerente de Open Finance na UI, e ele foi o responsável ali, a inteligência artificial por trás dessa leitura inteira dessas reclamações ali no Reclame Aqui. Um prazer receber vocês dois aqui hoje, pessoal. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Boa. Eu quero começar... a gente vai falar bastante da pesquisa aqui, e eu queria entender um pouco do começo, né? Por que vocês resolveram fazer essa pesquisa? O que vocês queriam trazer de diferente com ela? Porque a gente está no mercado que vira e mexe tem uma publicação. Acho que tinha um certo hiato aqui, mas sempre tem uma publicação. E cada uma com a sua perspectiva, o seu ponto de vista diferente. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da onde que surgiu, qual foi a motivação para fazer essa pesquisa e trazer o Open Talks, que inclusive o link vai estar na descrição aqui do episódio para quem quiser acessar o material. Bom, legal. Bom, a gente já tinha feito uma pesquisa 2 anos atrás, e a gente sempre quis mostrar um pouco diferente, não sobre o ponto de vista de alguma instituição ou do Banco Central, alguma instituição. A gente queria mostrar um pouco o que realmente é esse mundo. Da outra vez a gente entrevistou de norte a sul o modelo pesquisa eleitoral com estatisticamente certo, para entender qual é a situação. E dessa vez foi a mesma coisa. Qual é a situação real do Open Finance? Falam-se de um monte de casos de uso, mas será que é o que é o real? Tá tão bonito como parece? E fazer um pouco da provocação. E aí vou passar para o Augusto, que foi o mentor de tudo isso aí. Assim, a gente tinha feito lá a pesquisa em 2023 e na época a gente encontrou algumas coisas, alguns resultados bem legais, inclusive de que ninguém sabia o que era Open Finance. Só que de lá para cá, a gente vai passar pelos números aqui ao longo da conversa, mas dá para ver, por exemplo, que a média de novos compartilhamentos é de 2 milhões de novos usuários no Open Finance por mês. Então, assim, nesse ritmo de crescimento, 2 anos é coisa pra caramba. Então, a gente resolveu voltar e falar, cara, alguma coisa deve ter de diferente. E que bom que a gente fez isso, porque a gente encontrou coisas diferentes, né? Do que a gente tinha encontrado em 2023. Então, acho que o principal ponto foi isso, cara, tá crescendo tão rápido que a gente precisa ver o que tá acontecendo de novo. E aí juntou com a ideia da Resolução 10, é um novo momento, acho que talvez a Resolução 10 seja o grande ponto de virada do Open Finance, a grande mudança no Open Finance desde que foi lançado lá atrás.
Então, a gente juntamos a fome com a vontade de comer e resolvemos tirar do papel a pesquisa. Boa. Queria que vocês contassem um pouquinho, antes da gente partir para os números, desse processo, né? Eu falei aqui na abertura de, bom, vamos pegar o que está disponível na internet, vamos olhar para o Reclame Aqui, para o Google, para o YouTube, enfim, queria que vocês contassem um pouco também dessa metodologia, antes da gente discutir resultados e os impactos, enfim, no evento, etc. Cara, a metodologia de a gente olhar mais para essas ferramentas digitais, digamos assim, ela veio mais de um preconceito nosso, que foi naquela ideia de, cara, provavelmente eu vou sair aqui na rua e qualquer um que eu pergunte o que é Open Finance não vai saber se é de comer ou de passar no cabelo. Uhum. Então, quando a gente estava pensando sobre isso e como que a gente ia tirar a pesquisa do papel sem trazer os mesmos resultados de 2 anos atrás, a gente estava pensando numa maneira de, tipo, cara, como é que eu vou fazer para fisgar aqui só o público que eu sei que minimamente sabe o que é o Open Finance? Não tem como eu passar na rua, igual a gente fez em 2023 com uma prancheta e, puta, esse cara sabe o que é Open Finance e perguntar para ele. Então a gente estava pensando em alternativas de já fazer um recorte de uma galera que, no mínimo, já ouviu falar. E a gente partiu desse princípio para chegar nessa solução. O cara que pesquisa no Google Open Finance, minimamente ele já ouviu isso em algum lugar. O cara que pesquisa no YouTube, ele no mínimo já ouviu falar. O cara que pesquisa, que posta uma reclamação no Reclame Aqui, ele provavelmente já usou ou já tentou usar. Então foi assim que a gente decidiu fazer esse recorte, de olhar para o que o público pensa, mas com uma abordagem diferente. E por outro lado, teve a abordagem do mercado. Então, a gente sempre quis dividir em 2 fases. Vamos ver o que o usuário final está querendo saber, o que ele pensa sobre Open Finance, e vamos ver também a foto que o mercado enxerga hoje. Então, por isso a gente dividiu nessas 2 frentes e usou diferentes metodologias. Boa. Eu ia falar o seguinte, né, que, bom, esses são números que estão super vivos aqui, então, da data que a gente está gravando hoje, dia 12 de agosto, até a publicação, certamente os números vão estar ainda maiores do que a gente vai falar hoje aqui. Certeza. E é o que já aconteceu com a própria pesquisa, mas assim, o que para mim não invalida, mas é mais uma prova de que o direcionamento está muito certo, assim. Porque o número continua crescendo naquela direção ali, então a maioria dos insights que você observa aqui, eles continuam fazendo sentido e ganham mais força quando a gente vê isso. Mas agora a gente estava aqui olhando nos bastidores, 62 milhões de consentimentos únicos. Tava aqui, pô, eu vi agora há pouco, tá 58, porque tu vai atualizar, tá 62. Parece cotação da bolsa. Exatamente, vai ter que, é quase o IOF Legal. aí, vai ter IOF e vai, exatamente junto. E os consentimentos totais ali batendo perto dos 100 milhões, acho que tá em 96, sei lá, alguma coisa assim. O que chamou a atenção nesses números aqui para vocês? E o que talvez ajuda a explicar um pouco desse crescimento? É a falta do consentimento expirar? É alguma mudança estrutural? O que chamou a atenção para vocês nesse crescimento aqui? Se só a entrada de alguns players, enfim. Queria ouvir um pouco também essa visão de vocês. Essa. Eu acho que, assim, muitos players que estavam deixando para trás ou deixando de lado, tá vendo o valor de se usar pedir o consentimento e ter essas informações, né? Pegando o exemplo, por exemplo, dos que mais cresceram recentemente, a Caixa. A Caixa cresceu muito e a gente vê que tem um incentivo desde da alta gerência até o dia a dia da agência e faz isso. Incentiva, explica e traz essa população para fazer o consentimento. Entender que isso aqui é uma discussão de negócio, é uma discussão de cliente, porque acho que no começo era, eu quero consentimento, eu quero dado, e no final o que eu faço com isso não necessariamente é tão claro. Hoje está vendo que é um negócio de cliente e esses dados podem gerar uma principalidade, que é a grande disputa no mercado financeiro. Eu acho que isso está cada vez mais claro na busca de novos casos de uso e pedir o consentimento. Uhum. Eu até dei um exemplo lá no bate-papo falando dessa questão da Caixa do meu pai recebendo lá as abordagens pela agência ali, pelo WhatsApp e tudo mais, incentivando ele a compartilhar da conta PJ dele, né? Não era nem da PF, assim. Então foi
foi o ciclo se completando, eu vendo um negócio chegando até mim, meu pai me caminhando, falando aqui, ó. Falei, pô, é legal, porque já deu a consciência do meu pai entender o que é, ver que eu só falo disso e me mandar de volta pra eu dar uma olhada. Mas eu acho que quando o Open Finance ele cai nessas redes comerciais, esses incumbentes são muito fortes ainda também em chegar até a ponta, né? Então, acaba mostrando um crescimento como esse. Só que, em paralelo, boa parte desses consentimentos aqui, se a gente for ver, ele vai estar ali com o Nubank, vai estar ali com PicPay, Mercado Pago, que são esses novos digitais. Eu queria pegar um pouco dessa visão, assim, o que vocês conseguem ver, por que eles estão com tanto consentimento, o que dá para perceber aí desses números também? Cara, eu acho que o principal ponto desses players é jornada. Claro que tem uma questão de puta, população nativa digital, são bancos que já nasceram digitalmente, o usuário já está acostumado desde cedo a experimentar mais coisas. Tudo isso é levado em consideração, mas acho que tem uma grande diferença que é jornada. Se você pega o app do PicPay hoje, por exemplo, e abrir, eu duvido que você encontre um botão de Open Finance. Não tem. Os caras escondem isso dentro de uma jornada. Putz, você vai pedir um crédito, aí ali no meio da jornada ele fala, ó, se você trazer a Open Finance, talvez a gente tenha uma coisa melhor. Você vai fazer um investimento, ele, pô, deixa eu ver o que você tem em outro banco, compartilha aqui esse dado. Então fica algo mais natural, e eu acho que isso colabora, fica muito mais fácil você reter. Na verdade, a gente fez isso e está provado em números na pesquisa que isso funciona melhor. E isso é uma prática que eles têm seguido. Então, o PicPay faz isso, o Nubank faz isso. Você dá o seu consentimento no Nubank, você tem que entrar lá nos 3 tracinhos, clicar na sua foto, configurações. Então, não é aquele negócio que fica ali, vem aqui me dá seu dado. De fato, é algo que está embedado, está integrado, e quando está integrado ali na ponta, dá a entender para a gente também que está integrado lá dentro, que a coisa faz parte do processo lá dentro. Então, acho que isso colabora muito. Acho que é a grande diferença entre quem está lá na frente e quem ainda não pegou no tranco no Open Finance. E sai um pouco do negócio, né? Quero o seu consentimento, eu quero os seus dados, e faz num processo de propósito. Você acaba falando para o cliente, né? Para melhorar a oferta, para melhorar o que você tem e o que eu tenho para te oferecer, me dá seus dados. Sai daquele pedido, faz um Open Finance, né? Que no começo muitos fazem. Faz o Open Finance e o cliente nem sabe do que se trata. Sim. O propósito por trás é o que faz o cliente entrar no consentimento. Um dos números aqui da pesquisa que eu achei legal, e tudo bem que eu vou fazer uma projeção aqui, mas porque ele fala assim, olha, quase 2/3 dos bancos acreditam que o Open Finance ainda não valeu a pena. Então, assim, para 1/3 você tá falando, não, tá valendo a pena, tá me dando resultado. Só que ao mesmo tempo você vê que 1/3 acredita que não conseguiram fazer mais do que o mero atendimento regulatório. Então, você olha, não tem como valer a pena se está fazendo só o regulatório. E aí, talvez, então, se eu for dividir em 3 partes, uma só fez o regulatório, uma já tentou fazer alguma coisa e não está feliz com o que saiu ainda, e a outra, não, estou feliz, né? Como é que vocês viram isso? Essa pergunta, ela tem um pulo do gato, na verdade, porque quando a gente foi fazer as entrevistas, a gente testou internamente antes no nosso e a gente pensou, cara, se eu virar para esse cara e perguntar, cara, o Open Finance valeu para você? Eu tenho certeza que a resposta de todo mundo ia ser não, porque foi muito dinheiro envolvido. E aí outra, igual salário, você quer aumentar o seu salário? Você sempre vai responder sim, né? Você está satisfeito do salário? Não, quero que aumente. Então, sempre que essa era sempre a primeira pergunta, e a gente sempre colocava, olha, eu tô falando de um valeu a pena não financeiro. Você acha que vocês fizeram bons negócios com os dados que vocês receberam até aqui, ou tá tudo parado lá, guardado numa caixa no porão? E mesmo assim a gente recebeu essa resposta. Mesmo falando, tira o financeiro da conta, da equação, mesmo assim a gente ainda recebeu essas respostas. Então isso surpreendeu a gente. O que mais me surpreendeu desses que você citou particularmente foi quando eles falaram que 1/3 deles acha que não conseguiu nem sair do regulatório ainda. E eu lembro que tem alguns players que me deram essa resposta, que são players que a gente bate o olho e fala, cara, mas esse cara tá bem no Open Finance. E mesmo assim ele enxerga que ainda não fez mais do que o mínimo regulatório. Então, acho que esse foi um dos números que mais me surpreenderam na pesquisa. Legal. E quando eu olho também a longo prazo, é uma jornada que tem muita coisa que pode ser feita, né? Não é só... Vamos dizer assim, você tem vários funis, momentos que você pode criar, você tem várias comunicações. Então, realmente, se você olha
se você já tem essa consciência da chegada, mesmo um cara que já tá bem comparativamente aos outros, eu acho que talvez ele vai se identificar como aquém ali do que ele poderia fazer, né? Deixa eu trazer um outro ponto aqui, ainda dentro dos desafios atuais, que tem muito número legal, assim, um que a gente até citou em outro episódio aqui, que é essa frequência média de publicação de novas APIs. Eu queria saber primeiro o seguinte, como é que vocês foram fazer esse processo para mapear isso e como é que foi chegar nessa conclusão? Porque eu acho que é uma sensação igual quando você mora num lugar barulhento, você não sabe que ele é barulhento até o dia que você dorme num lugar silencioso, né? Então você tá tanto tempo fazendo atualização que você nem se dá conta que o volume é muito alto, né? Esse número foi legal porque ele foi um dos mais fáceis de conseguir. E foi tão fácil que a gente falou que, cara, tem 5 anos, porque ninguém parou e olhou isso aqui antes. Uhum. A gente entrou no portal do desenvolvedor, tem o changelog de todas as APIs. A gente pegou tudo, somou e dividiu pelo tempo em dias que o Open Finance está operando. E aí a gente chegou nessa quantidade que a cada 5 dias surge alguma nova API, alguma nova versão e etc. E a gente olhou e falou, caraca, 5 dias é muita coisa. Assim, é um ritmo insano, ainda mais que a gente está com 5 anos. Se fosse lá no início, não, beleza, estamos testando aqui um monte de coisa, mas caraca, depois de 5 anos isso não diluiu ainda. Então, isso só mostra como lá atrás, nos primeiros, era, de fato, quando o pessoal falava que, cara, era difícil mesmo. Agora, uma dúvida. Aí, pegadinha também aqui, vou perguntar, não sei se você vai ter isso de cabeça. Mas dá para ter uma ideia se esse número ele tá aumentando ou diminuindo essa frequência? Tá diminuindo. No começo era maior. Eu não sei, não vou te dizer exatamente aqui o número, mas tá diminuindo. Mas assim, também não é uma redução drástica, não. Isso aí deve ter subido mais recentemente. Se a gente pegar um recorte de 6 meses, isso deve subir de 5 para 7, 8. Não é nada... Ainda não dá para sair de férias tranquilo. Pois é. Mas isso explica muito o 1/3 que ainda se vê no regulatório, né? Sim. Porque se o grupo só olha para isso, só pensa nisso, ele realmente não vê nada que seja fora do regulatório. Então tem que ter um pouco da cabeça, independente do regulatório, o que eu consigo tirar disso? Se não... É aquele negócio, né? Você tá tão atolado, você continua... Você não tirar a cabeça para olhar para fora, você não vai sair daquele 1/3 que só olha o regulatório para 1/3 que realmente está pensando que está tirando proveito do Open Finance. Isso ajuda a explicar também um outro número que está lá para frente no capítulo que fala dos novos entrantes, que quando a gente perguntava, por que não entrou antes? Boa parte deles, para não dizer a maioria, não falava custo. E que foi uma coisa que internamente aqui na comunidade do Open Finance, a gente sempre falava, não, o pessoal não entra porque é caro. Mas ninguém virava pra gente e falava, não, Augusto, é caro, então a gente resolveu não entrar. Claro que se você deriva as respostas, em última instância tudo é dinheiro. Mas o que o pessoal mais falava pra gente é falar, Augusto, não tem time. Eu não tenho time para deslocar e atender a um negócio que muda a cada 5 dias. Eu queria entender com vocês de quem conseguiu superar o regulatório. Existe uma forma única? Como é que eles estão fazendo isso? É dentro de casa? É com parceiro? Porque eu imagino que tem um pouco dos dois, né? Mas o que vocês conseguiram reparar nisso? Quando eles falam que superaram o regulatório, o que a gente teve de feeling foi de que, cara, tem caso de uso rodando e rodando bem. Não necessariamente aquilo já se pagou e etc. Mas é mais um sentimento de que a conta vai pagar, vai fechar. Pode não ser agora, pode ser no ano que vem, mas é gente que está confiante com os casos de uso que está na rua. Então, eram algumas respostas muito mais... digamos assim, conceituais do que, de fato, infraestrutura, eu implementei, desenvolvi sozinho, foi dentro de casa. É mais no campo da ideia, de tipo, não, cara, a gente tá pensando aqui em muita coisa legal e o negócio vai virar no final das contas. Eu acho que era esse o sentimento de quem falava que conseguiu sair do regulatório, quem já pensou em caso de uso e já tá rodando. Acho que é muito questão de mindset. Quem pensa que já superou, ele já está com outro mindset. Ele não está tenho que gastar dinheiro, preciso ter equipe, será que eu faço fora, faço dentro? Isso aqui são detalhes.
O que ele quer é como que eu consigo chegar no cliente e tirar proveito disso. Uhum. Acho que esse é o principal ponto de mudança do 1/3 de baixo para 1/3 de cima. Uhum. Eles têm um mindset de que isso vai me dar vantagem, principalidade, chegar no futuro mais dinheiro, não necessariamente agora, e isso independente de como que eu vou fazer chegar nisso. Legal. Agora, eu queria entender o seguinte, quando a gente olha aqui nessa sessão de desafios do Open Finance, então, pessoal, só para situar vocês, eu estou passando pela pesquisa aqui, então, na discussão do painel 2 aqui do desafios de Open Finance. Aqui, a gente tem a seguinte informação, beleza, a gente falou que a cada 5 dias estão atualizando tem uma especificação nova de API. Ao mesmo tempo, tem as pessoas falando aqui, um texto reclamando da qualidade dos dados. Putz, de repente não tá vindo do jeito que eu queria e tal. O que para mim também pode até ser visto como o inverso, né? 70% não está reclamando da qualidade dos dados, né? Então, beleza. Mas tem um número aqui, vai pro próximo de um texto. Só que ao mesmo tempo, aqui que vocês colocaram, né? 50% das APIs estão concentradas aqui na conta de cartão e tal, mas 5 das 12 APIs de produto tem um volume pequeno, né? Então, assim, você tem muita API e muita que tem um volume pequeno, acho pela própria natureza. Não faria mais sentido a gente pegar esse esforço de atualizar esse monte de APIs e focar no Pareto ali? Vamos fazer bem feito algumas APIs. Não sei, queria entender de vocês o seguinte... É algo que pode fazer sentido em outras jurisdições, talvez tem essa quantidade toda de APIs que a gente tem aqui ou não? Como é que vocês veem? Faz todo sentido, tá? Eu acho que não sei se no nosso caso, no Brasil, depois de já criar tudo isso, dá para voltar atrás, de repente mais focar em um para conserto ou tal. Mas, por exemplo, recentemente estive com o Banco Central da Argentina, com o Banco Central do Chile, a gente vai falar com o Banco Central do Peru e um dos pontos que eles nos trazem é isso aí. E a gente realmente fala de pensar no Pareto. Não adianta abrir um escopo muito grande que o mercado não consegue absorver e o consumidor não vê vantagem. Então, vamos focar nos principais que dá para criar caso de uso e que o cliente consiga depois sentir que valeu a pena. Um dos maiores projetos que a gente fez aqui no universo do Open foi um projeto que a gente fez junto com a CNSEG, que é a Confederação de Seguradoras. A gente ficou 2 anos lá ajudando eles a propor para a SUSEP o que deveria ser os manuais. Então, a gente desenhou um manual de tecnologia, de segurança, de experiência do usuário, o escopo. E eu lembro que teve uma discussão no projeto que durou alguns meses, que foi de a gente tentar convencer o regulador de que não fazia o menor sentido ter seguro nuclear no escopo do Open Insurance. Porque inicialmente estava... Depois a gente conseguiu convencer e isso saiu do escopo, mas... Pra gente ter uma ideia de, tipo, cara, se a gente teve que convencer que não precisava seguro nuclear, imagina quanta coisa já não passou que talvez não fosse prioridade agora. Igual a iniciação de DOC. Coisa que a gente precisou lutar pra tirar do escopo. Exato. E aí, enfim, na minha visão, quando se faz mas assim, essa quantidade enorme de escopo, e aí beleza, tem vários escopos que estão saindo, mas tem vários novos que estão entrando. E eu entendo que isso ajuda, e eu sou super animado com o que está acontecendo, de você falar de portabilidade, você falar de Pix parcelado vindo aí, enfim, tem um monte de coisa legal vindo. Mas não sei se elas estão vindo com o mesmo consciência de focar no Pareto do que a gente talvez precisasse. Então, acho que aí talvez mora uma das preocupações aí para esses times. Eu tô vendo muita gente usando fornecedor, trocando fornecedor, já tem gente que tá na 3ª geração já de fornecedores, para conseguir dormir. Falar assim, pelo menos eu vou, entre aspas, terceirizar essa dor de cabeça do regulatório e vou focar nos casos de uso agora para liberar o time, porque senão isso aqui vai virar um dreno que não tem fim, né? É um negócio difícil de se fazer. Eu vou avançando aqui nos pontos e eu acho que entra um negócio legal, que é como é que integra o Open Finance a experiência do usuário. Você já citou alguns tópicos aqui e vocês olharam, foi o quê? De todo? O que vocês analisaram as telas das instituições, né? A gente... É o que eu comentei, acho que eu comentei com você, né? A gente que trabalha com isso, a gente tem conta em tudo quanto é lugar.
Então, eu acho que eu acho que eu tenho umas 12 contas. Na hora de declarar o imposto é horrível, mas no dia a dia é bom. Ajuda a gente. E então a gente reuniu uma galera lá dentro da UI e a gente foi analisando como que era a jornada para compartilhar dados do Open Finance. Se não me engano, foram 12 instituições diferentes, não me lembro agora de cabeça. E a gente foi separando em 2 grupos. O grupo que tinha o Open Finance na homepage e o grupo que tinha o Open Finance escondido. Podia até ser na homepage, mas com outro nome. Não clica aqui e compartilha os seus dados, sabe? Então a gente separou entre esses 2 grupos primeiro. E depois, para cada um deles, a gente foi fazer uma análise de pegar quantos clientes esse cara tem cadastrado na base do Banco Central e quantos consentimentos únicos ele tem. E a gente foi fazendo uma média e viu que, cara, a galera que esconde o Open Finance, esconde no sentido de integra isso em algum outro lugar, tem uma taxa de conversão muito melhor, consegue convencer uma porção maior do que os seus clientes. Eu diria com essa penetração na base dele. Exato. Penetração dentro da base deles. Claro que tem exceções. No gráfico que está na pesquisa, dá para ver que o grupo que coloca o app, coloca o Open Finance na home do app, tá todo mundo muito concentradinho ali, quase não tem exceção. E no grupo que esconde a jornada, tem diferenças, né? Ela se alonga mais no gráfico. Isso mostra também que, cara, não é só tira da homepage. Não, o negócio tem que ser pensado. Tem gente que pensa melhor. Se não tiver na home, isso pode estar em uma jornada contextualizada. Pode ser. 10 também. Pode ser, cara, quando eu vou pedir crédito, pode ser quando eu vou fazer um investimento, etc. Mas acho que é até difícil de mapear também, né? Tem uma que você nem percebe. Você não tem como saber se você não for acionado, igual no exemplo do meu pai, que mandaram para ele pelo WhatsApp e aí sensibilizavam no Exato, no aplicativo dele. Tem cases, por exemplo, do Recarga Pay. Ele te pede Open Finance quando você abre a conta. Então, assim, se depois você precisa pegar um crédito, ele não vai te pedir de novo. Tu já pediu lá quando você abriu a conta. Então, tem uns até que são mais difíceis de mapear, que você entrega ali e você nem percebe que tá dando seus dados. E, assim, mal ou bem, quando ele te pede para abrir a conta, já te pede Open Finance, ele tá te entregando um resultado na hora, né? Um negócio que levaria, sei lá, um dia para você abrir a conta e tá operando. Segundos ali você já tá com a conta pronta. Então, o cara percebe o resultado na hora. Ah, beleza, dei meus dados, mas ele economizou aqui, um dia da minha vida. Então, um negócio que eu vi, que a gente inclusive fez uma matéria no nosso portal, foi depois do evento. O Banco do Brasil lançou lá o portal... como é que é o nome? Negócios, bebê... Painel PJ? Não, de pessoa física. Eles fizeram como se fosse um extrato para você saber tudo que você teve de benefício relacionado ao Open Finance. Legal. Então, olha, você aumentou o teu limite, você recebeu essa oferta tal dia por conta disso. Cara, um extrato mesmo. A gente várias vezes já falamos sobre a possibilidade dessas coisas e tal, e tava ali materializado. E para mim, eu acho que esse negócio deve ser ótimo pro cliente. Eu queria ouvir de vocês, do que vocês viram lá no Reclame Aqui, etc. Você acha que uma funcionalidade como essa pode ajudar? E o que mais vocês viram na hora que você vai lá se debruçar na internet para ver o que os clientes estão pedindo ou estão falando, né? Cara, esse do Open Finance foi o que foi mais legal de fazer, porque você vai lendo as coisas e você dá risadas ali. Mas, enfim, foi legal por alguns motivos. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, seria útil, porque quando o pessoal vai ali e reclama, o que a gente vê é que o pessoal chama muito mais atenção que não deu certo. Então, o pessoal sabe quando não tem nada em troca. Quando tem alguma coisa em troca, dificilmente eles têm essa visibilidade. Então, isso precisa ser muito bem informado para o cara sentir esse valor. Se ele compartilhou os dados e, de fato, conseguiu uma condição melhor de crédito, ele não vai saber que foi por causa do Open Finance, a não ser que você fale para ele. Cara, você compartilhou e deu certo. Eu comparo... não sei se você já viu o Clube iFood. O Clube iFood é o programa lá de fidelidade do iFood, que você paga um valor e você tem alguns descontos, que é cupom do iFood e umas parcerias que eles têm. Você tem desconto no Booking, enfim. Tem uma seção lá dentro do aplicativo do iFood que você clica e ele te mostra, você já economizou R$300 com o iFood. Papum. Eu não quero nem saber como é que foi esses R$300. Ele pode ter tirado esse número da cartola e me falado. Mas eu vejo ali e me convence a manter a assinatura ativa. Então...
Acho que é um pouco do que você está falando, de tornar isso mais visível. Isso é fundamental, cara. A gente só Legal. sente o valor quando o valor é percebido e falado, né? Muitas vezes empresas têm coisas que têm valor, mas não passa. E o cliente passa desapercebido e ele não consegue associar uma coisa a outra. A gente vive disso. Mas se a gente não vive disso, é bom mostrar. E quando ele sabe, e ele passa isso. Se a gente pegar aí, puxando até das outras pesquisas, muitas vezes o cliente se sente roubado quando é pedido, dá o consentimento e ele não consegue perceber o que vem em troca. Então, o que ele fala? Fui roubado, pediram meus dados, dei meus dados que têm valor e eu não tive nada em troca. Então, precisa ter esse valor percebido e falado. E acho que também entra. Aí eu não sei se deu para perceber isso nas pesquisas ali, nas reclamações. Entra um negócio que ele já é antes do Open Finance. O Open Finance pode acabar amanhã, ele vai continuar, que é o crédito. Uhum. Ao mesmo tempo, não há garantia de que você consegue conceder o crédito por conta daquela informação que ele está compartilhando ali. E no meu ponto de vista das pesquisas que eu já fiz, assim, olhando no YouTube, etc., grande parte do assunto Open Finance está bem atrelado ao crédito. Porque o cara quer saber como aumentar o limite, e aí o Open Finance acaba aparecendo. Não sei quais foram essas temáticas que foram aparecendo para vocês aí nessas análises. Cara, do Reclame Aqui, isso é top 1. Top 1. Se não me engano, não lembro mais os números O de cara cabeça. já fala certinho, tipo, olha, não aumentou meu limite, depois... É tão presente que a gente teve que agrupar a reclamação. Então, ao invés de falar uma reclamação relacionada a crédito, a gente botou uma categoria que era literalmente, abre aspas, compartilhei meus dados, mas mesmo assim, 3 pontinhos. Porque era, compartilhei meus dados e mesmo assim eu não consegui um limite de crédito melhor. Caramba. Compartilhei meus dados, mesmo assim eu não consegui um cartão Black. Os cases já estão ali, gente. Compartilhei. Tá ali, é só montar. Compartilhei meus dados e, puta, mesmo assim eu não consegui sair para um segmento de conta melhor. Então, assim, no final das contas, é muito visível pro cara quando ele compartilha os dados e não recebe alguma coisa. Mas quando ele compartilha e recebe, muitas vezes ele nem viu isso. Deixa eu pensar aqui, porque eu fico pensando, eu fico olhando para essa oportunidade e falo assim, cara, antigamente não tinha como ouvir, hoje você consegue ouvir esses caras e montar o case em cima disso, assim. Eu queria até fazer um parênteses aqui antes de continuar falando na pesquisa, para ouvir de vocês, assim, como é que foi a percepção das pessoas ao ouvir esses números e essas respostas, pelo menos até dessa parte aqui, seja falando de jornadas, seja falando das reclamações. As pessoas já imaginavam isso? Foi contra-intuitivo? Como é que foi um pouco dessa... dos times recebendo de volta? Porque uma coisa é o cara participar da pesquisa individualmente e falar a visão dele, né? Ele receber isso de volta... Vou te responder parcialmente, porque a gente está começando agora a peregrinação de voltar nos times a gente está fazendo recortes personalizados. Então, você vai ver, por exemplo, a média de reclamações de gente falando que compartilhou os dados e não recebeu alguma coisa em troca é 35%, 34% no ecossistema inteiro. Mas tem bancos que isso aí é menor do que reclamações sobre qualidade de dados. Aí, já é um alerta. Então, a gente está fazendo esses recortes personalizados e a gente vai voltar com as instituições para entregar isso. Aí é que a gente vai ter essa noção. Mas acho que dá para compartilhar um pouco da noção de... Eu acho que o que mais surpreendeu é que, cara, o pessoal sabe o que é Open Finance. Que eu acho que a comunidade, no geral, ela estava muito imersa no negócio. Gente, ninguém sabe o que é e também ninguém precisa saber e etc. E quando a gente viu olhar a pesquisa, acho que esse foi o principal susto. Peraí, o cara tá... Quando você lê a reclamação no Reclame Aqui, você tá falando... Ele tá vendo exatamente que o cara sabe o que é e o que esperar. Pô, ele sabe que é um sistema para compartilhar dados de um banco pro outro. E ele sabe, ele tá falando aqui que ele tem relacionamento no outro banco e que esse banco não tá enxergando mesmo com o Open Finance. Então, peraí, o pessoal não é que o pessoal não sabe nem nunca vai saber. O pessoal sabe. Eu acho que esse foi a principal surpresa da pesquisa foi essa, na nossa opinião, assim. A reação interna, acho que esse foi o principal. Caraca, isso aqui não estava no radar. E eu acho que para quem respondeu e quem participou do evento, as coisas pareciam que estavam lá, mas não estavam escritas, não estavam na cara. E acho que a pesquisa trouxe isso. Sabe,
ou alguma hipótese que alguém já pensou e não estava estampado, trouxe, ou algumas crenças que todo mundo fala e virou verdade, e a gente matou algumas delas também. Acho que essa parte foi bem interessante. É como se fosse um tapa na cara do grupo. Vamos acordar que esses são os que a gente está vendo e são números que estão aí, não são nada de mirabolante para a gente chegar. Só que ninguém parou, pensou e viu que isso aqui é uma verdade. E são vários aqui que eu acho que são... Deve ajudar muito as pessoas dos times a reforçar de repente, olha, pessoal, tem uma direção que eu queria seguir, mas me faltavam dados para poder falar assim, agora vamos lá e... É para cá que tem que ir. O que eu acho que é mais legal de compartilhar com os bancos depois é um número que a gente botou, se não me engano, no primeiro capítulo, que é um número que mostra, a gente batizou assim de a taxa de uso, que mostra, cara, quantas vezes por dia esse banco tá acionando os dados de um mesmo cliente. E a gente viu que a média do ecossistema é 12. Então, é como se tivesse, ao longo de 24 horas, você, Gabriel, recebesse 12 ligações do seu banco pedindo para confirmar algum dado. Parece muito bom. Só que tem banco que essa média é 2. Então, eu acho que esse é o mais interessante depois. Eu acho que esse é o que mais vai levar, vai dar choque na galera de tipo, olha, tá vendo seu vizinho aqui? Ele tá chamando o Gabriel 15 vezes por dia, você tá chamando 2. Um negócio que a gente fez na pesquisa que a gente montou, basicamente a gente ficou revirando o dashboard ali para tentar achar outras coisas. Mas eu tentei começar a classificar as empresas por vocação. Assim, ó, essa aqui chama mais esse tipo de API, essa outra chama essa outra, não sei o quê. Nessa API, o endpoint que ela mais consome é esse. E quando você começa a olhar cruzando uma com a outra, começa a virar um negócio maneiro pra caramba. Você fala assim, olha, dos clientes, você no último trimestre saiu de 10 milhões para 6. Esses 4 foram para fulano e fulano e fulano. Desses aqui, eles estão batendo na API de investimento, cara. É por ali que você tá perdendo essa galera. Então, eu acho que tem muito dado legal pra caramba que já tá ali, e eu não sei o quão bem... Assim, você já imagina que tá todo mundo olhando isso, mas, assim, não seria um absurdo você encontrar instituições que não estão olhando isso e realmente vão se assustar quando baterem o olho nisso, né? Eu te diria que boa parte não está olhando, tá? Eu acho que ainda estão olhando muito para o regulatório, eu preciso cumprir regulatório e não está pensando. Ou o que o meu vizinho está fazendo e eu vou tentar fazer o que o meu vizinho está fazendo. Eu acho que não é ser o mais certo. Só porque outro banco tem isso, eu quero ter isso. Qual a vocação do seu cliente? Onde você tem que atacar? Pensar cliente. E não pensar, eu preciso ter essa funcionalidade, eu preciso fazer só o regulatório. É legal que eu vejo, por exemplo, ITP, cara. Tem uma ITP que tem mais cliente de crédito e outra tem de investimento. E aí você olha os números de consentimento, que é até parecido. É igual, não é. Não, cara, até o tipo de cliente muda. Então, dependendo do que você quer fazer com os dados, às vezes vale mais trabalhar com uma do que com a outra. Sim. Então, acho que tem... a gente fala muito de dados, né, personalizar, mas o dado, às vezes, para a instituição, ele não está sendo trabalhado tão bem. E o dado macro, que deveria ser o primeiro, né, a ser trabalhado ali de tudo, né? E eu achei legal que vocês colocaram aqui, eu vou até voltar, que nessas chamadas, boa parte aqui, se não me engano, aqui tá aqui, ó, 2/3 estão abaixo dessa média de chamadas, né? Porque para mim, assim, também vi números absurdos de chamadas, o que volta àquela questão lá da mensageria, lá do webhook, etc. Precisa chamar isso tudo? Tem que chamar mesmo? Se fosse o webhook, talvez não precisava chamar tanto e tal. Que eu acho que é tanto o contraponto de, olha, você precisa se mexer, mas também, peraí também, né, gente? Não exagera. Não sai dando rajada o dia inteiro aí. Tudo isso tem custo. Exato. E você pega qualquer coisa aí, vezes milhões, né? Cara, tem instituição que chama mais de 200 vezes por dia. O mesmo cliente. Nossa senhora. Esse cliente, cara, o que ele tá fazendo, né? Ele faz trade o dia inteiro. O que muda na conta dele desse jeito? Então, assim, enfim. E em que pese também o asterisco aqui dos dados do portal, né? Porque a gente sabe que os dados ali podem ter algumas inconsistências, etc. Mas é o dado que a gente tem para trabalhar, o dado oficial.
Mas, de novo, vale conferir. Pô, a sua própria instituição, às vezes o cara do de 200 não sabe que tá chamando 200. Provavelmente não. Estourou um gatilho lá e ele tá, de repente ele não sabe. E falar em não sabe, tem muita gente que não sabe, mas tem PJ no Open Finance. Então, eu queria ouvir de vocês sobre o que tá acontecendo na PJ, se trouxeram números legais pra caramba aqui de penetração do Open Finance entre PJs. No Reino Unido com 20% e no Brasil com 3%. Me conta um pouquinho dessa visão de vocês aí da PJ, do que tá acontecendo e tudo mais. Cara, acho que é muito caso prático, né? Eu acho que é isso que falta para o PJ. E é por isso que deu certo no Reino Unido, por exemplo. Um dos principais cases do Reino Unido é você poder pagar imposto com o Open Banking. O que mais tem? Uma das atividades que acontecem mais frequentemente das empresas é pagar imposto. Quem tem CNPJ paga imposto, não tem jeito. Então, quando você pega um negócio que é uma dor do cara no dia a dia e fala, olha, isso aqui o imposto que você leva 3 horas para pagar, cara, isso aqui você vai pagar em 3 minutos agora. Já chama o cara, já convence ele a compartilhar. Eu acho que é um pouco do que falta aqui pra gente é caso prático. Eu acho que esse é o principal ponto do PJ. Então, isso é a principal diferença entre aqui e o Reino Unido. Mas acho que o grande ponto ainda é a questão da jornada, múltipla alçada e etc. Ainda tem muita coisa para acontecer nesse caminho. Mas eu acho que esse é um ponto que afasta mais as instituições do que os PJs. Eu fico pensando, será que não vale a pena uma abordagem não de APIs, mas assim, de caso de uso? Igual a gente estava conversando aqui que nos bastidores, teve a live do Banco Central ontem, queremos ativar o Marketplace em até 2 anos. Eu acho super legal quando fala dessa forma, e aí, de novo, não sei lá se vai acontecer, se não vai, mas porque você vai pensar o que pode habilitar aquele caso de uso, então quando ele entrar, o negócio vai pegar fogo. E na PJ pode ser a mesma coisa. A gente quer habilitar o Marketplace PJ, a gente quer habilitar a portabilidade PJ de crédito, o que a gente quer habilitar ali e a partir disso desenvolver a infra para chegar lá, para não ficar esse meio do caminho todo mundo perdido. O que eu faço? Vou ser criativo com esses dados aqui? Não vou? Porque hoje eu vejo, inclusive a gente recebeu pessoas de PJ aqui na mesa falando, olha, eu não consigo usar 100% só os dados do Open Finance, e aí eu tenho que usar às vezes um scrape, qualquer outra coisa, porque primeiro, às vezes esse dado não está redondo, tem a questão de qualidade, e ele pode atrasar, o que para uma empresa vai fechar um caixa, não existe isso, não tem como funcionar desse jeito. E até inconsistência, cara. Do número no extrato tá de um jeito e o número sai ali com alguma coisa meio torta. Então, realmente, de certa forma, isso inviabiliza você montar um BFM, um fechamento de caixa, falar do caixa, fazer uma tesouraria que tá confiando naquele número, né? Eu acho que a questão de PJ, ela tem coisas mais estruturais, né? Se a gente pensar, tirando o Open Finance, pensar na jornada no dia a dia, o PJ e o PF já é muito diferente. Sim. Os bancos investem muito numa jornada do PF e PJ está começando. Alguns bancos estão olhando para esse segmento, está começando a investir cada vez mais. Mas ele, na base, no fundamento, ele já está por trás, esquecendo o Open Finance. Então, se a jornada do dia a dia já não é tão boa, consequentemente, os dados provavelmente também não são bons dentro de casa, o nível de CRM, de relacionamento, então tudo dele precisa dar um salto para que o Open Finance consiga contribuir também e dar esse salto. De repente, vice-versa. De repente, o Open Finance pode ajudar a dar esse salto, dado que vai ter competição, mais dados e ter uma competição pela jornada. Mas ele tem coisas mais básicas dentro de casa para fazer, não somente esperar o Open Finance, coisa dentro de casa para poder dar esse salto. Essa organização, porque assim, PJ tem um monte de conta, beleza, mas assim, eles têm a principal, né? Então essa principal, se já tivesse bem organizada, já era um ganho. Mas assim, ao mesmo tempo você vê movimentações interessantes na PJ, né? Sim. Então você vê que tem alguns players que cresceram pra caramba. Me assustou a questão do Nubank como transmissor de dados. Quando eu vejo assim o gráfico, a gente tinha montado um gráfico que era por um lado, se ela envia mais do que recebe, ela vinha para cá, enfim, recebe e envia.
E aí o Nubank tava estourando, assim, no envia. O que na PF é totalmente o contrário, assim, né? Sim. E eu achei curioso olhar na PJ e falar, caramba, eu não lembro de cabeça agora o percentual, mas era muito alto o percentual de empresas que estavam dependendo do Nubank enviar dados na PJ ali pra funcionar, sabe? Uhum. Uma hipótese é que porque ele precisava de crédito e o Nubank não vai dar o crédito que ele precisa. Então ele pega todo o histórico. Ele usa o dia a dia no Sim. Nubank e ele vai buscar crédito em outro lugar e tá mandando esses dados para Acho que isso. um case legal do PJ, aí não é nem PJ, mas vou colocar como empresa, e você vai entender por quê. É o do Mercado Pago. A gente tem também uma tese sobre PMEs e etc, e como que isso impacta, né? Mas, basicamente, resumindo aqui a nossa tese do PME, que hoje é tudo muito... O mercado financeiro para PME é muito dividido por portes. Então, eles dividem ali pequeno, médio e grande. Só que você pega só o recorte do médio, por exemplo, vai desde a padaria que fatura 5 milhões no ano até uma indústria química que fatura 300 milhões. Quem fatura 5 milhões tem dores completamente diferentes de quem fatura 300. Então, a gente acredita que essa divisão deveria ser feita por grau de maturidade. E aí tem o primeiro grau de maturidade lá, que é o cara que ainda tá naquela de, tipo, tem uma empresa, mas não tem CNPJ. Até brinco, o pessoal vai abrir uma empresa, a primeira coisa que faz é abrir uma conta no Instagram, depois abre um CNPJ. E é justamente nesse momento que o cara abraça alguém e pega confiança. É o momento que o contador entra e vira Deus pro PJ. Porque tava ali desde o início, nesse momento que o cara não entende nada ainda do que é, o contador geralmente é a primeira pessoa que ele pergunta, e o contador acaba virando solução de todos os problemas, inclusive os que não são de ordem contábil. Mas por que eu tô falando isso? O Mercado Pago ele tem uma estratégia no Open Finance que é entender que nem todo mundo que é empresa é PJ. E foi por isso que eles começaram a liderar, porque aí uma coisa puxou a outra também, e aí eles deixaram a estratégia redondinha e isso atrai também o PJ. O pessoal até compartilhou um pouco lá no dia do evento, como que pensaram nisso e como que isso influencia no dia a dia, nas tomadas de decisão. Acho que foi um dos momentos mais legais ali do painel. Legal. Eu peguei o número aqui rapidinho para poder olhar. É o seguinte, tem 700 e... vou arredondar aqui, 750 mil consentimentos únicos na PJ, na ótica de transmissores. O Nubank transmitiu 237 mil. Isso é muito, cara. Eu não imaginava que isso seria na PJ. Mas acho que vários desses devem ser o cara PJ e tá mandando lá pro Mercado Pago, com certeza. para outros lugares assim. Queria perguntar para vocês assim, o que mais, e aí dentro do evento, chamou atenção? Porque, para quem está ouvindo aqui, eles montaram a pesquisa Open Talks, falaram com todo mundo, pegaram esses números e várias perguntas e fizeram um evento para discutir esses aprendizados da pesquisa. O que apareceu no evento que, de repente, vocês não estavam esperando, que veio de diferente? Ou como é que foi, assim, o evento complementando o que vocês já estavam achando, o que vocês encontraram aqui na pesquisa? Acho que muito caso prático. A gente sempre falou para os participantes que a pesquisa era anônima, e ninguém sabe ainda quem são os 50 e ninguém vai saber. Mas quando a gente monta o evento, a gente deixa o pessoal à vontade, e muita gente se sentiu ali à vontade para compartilhar os casos. Então, o pessoal do Sicredi falou bastante sobre casos de uso, o pessoal do Mercado Pago falou bastante sobre casos de uso, o pessoal do BB falou bastante. Então, todos os casos que ilustram um pouco do que a gente colocou na pesquisa e que a gente, por confidencialidade, preferiu não colocar em respeito a quem participou, a gente ficou feliz que eles compartilharam ali. Então, foi legal de ver que muita gente chegou ali e endossou. Isso aqui é verdade, a gente está vendo isso na prática. Acho que o evento, e eu ouvi muito isso durante o evento, de ter sido fechado, não gravado, abriu a possibilidade. E eles, até um dos participantes falou, caramba, tá muito legal isso, porque tem outros eventos que as pessoas medem as palavras. Aqui a discussão é aberta. Até quando alguns painéis, a gente botava posições bem opostas no painel. Então, era uma discussão super aberta que dava para entender por que um lado estava defendendo daquele jeito e o outro lado daquele jeito. Legal. E por quem participou, isso é muito enriquecedor. Teve algum desses pontos aí que
que mais chamou atenção? Vocês já falaram de alguns aqui, mas tópicos que você acha que tinham contrapontos muito claros, assim, não sei. Acho que o último painel, né, que a gente estava falando de Beyond Banking, que tinha de um lado a Associação de Iniciadores de Pagamento, a INIT, e do outro lado o Bradesco. São, assim, contrapontos completamente... E quando fala de Beyond Banking também, é um negócio assim, pô, tem uma galera que quer o Embedded Finance e o outro quer o Beyond Banking. Pois é. Isso aí já nasce já nasce quase que se contrapondo, assim, né? Pois é. Acho que o painel do Alta Renda também ficou muito legal. Teve bastante coisa que eles falaram ali que... acho que foram coisas que surgiram na hora, até das perguntas e etc. Tô até com ele aberto aqui, se quiser falar um pouco, mas essa era a pergunta, né? O Open Finance para o público de alta renda, né? Porque fica falando só de crédito e acho que era essa a provocação, né? Esse foi um dos que a gente achou números mais, digamos assim, novos, que a gente trouxe mais novidade. Esse número dos 15%, só 15% dos investidores compartilham dados no Open Finance, deu um trabalhinho de fazer, a gente teve que puxa daqui, tira da Ambima, CVM, baixa, olha na quanto e etc. Até a gente chegar numa fórmula que a gente falou, cara, beleza, isso aqui faz sentido. E é muito pouco. Você pensar que tem só 15% dos investidores compartilham dados no Open Finance. Já é um público pequeno, né? Que já é um público pequeno, assim, é pouco. É bem pouco. E, assim, é onde está o dinheiro, né? É que esse público, ele não precisa, né? Em teoria, ele não precisa disso. Mas eu já vejo casos, por exemplo, de bankers que já pedem, compartilha seus dados para eu entender melhor sua carteira em todos os lugares e aí eu consigo trabalhar melhor a composição. Mas em teoria ele não precisa, ele tem um banco que está o dia a dia, que ele pode abrir, falar e esse cara pensar para ele e não precisar passar por um sistema para fazer essa transferência. Então o caso de uso tem que ser muito bem montado e pensado para esse público. E eu vi que vocês botaram aqui, que eu achei interessante, vocês falam assim, olha, o pessoal aloca no exterior de 30% a 50% da carteira. Ao mesmo tempo, o volume de chamadas de API aqui é 0,03% na API de câmbio, que, enfim, hoje deve estar, virtualmente um zero aqui, né? Olha, depois desse rolo do IOF, dá uma olhada no gráfico. Deve ter dado uma... Deu um salto, deu um salto. Deve ter dado uma mudada. Deu um salto. Mas acho que se eu pudesse resumir o que é esse capítulo da pesquisa do Open Finance para o público alta renda, e aí é claro, alta renda não é só investimento, mas acho que é um ótimo parâmetro para a gente avaliar esse público. Acho que se a gente pudesse resumir é que o negócio está descalibrado. O canhão está apontado para um lado completamente diferente. Teve um gráfico legal que a gente botou que é comparando qual que é a alocação da carteira de volume investido, segundo a Ambima, entre as diferentes classes de produtos versus como que está o consumo de APIs do Open Finance. E a gente viu algumas coisas do tipo, cara, 30% do 35% do volume investido pelo brasileiro está em fundos de investimento. Só que você olha as chamadas de API do Open Finance, 70% das chamadas estão concentradas em fundos de investimento. Então, assim, você está completamente descalibrado. Era para ser algo próximo. Pô, beleza, se 30% investe em fundos de investimento, vamos fazer 30% das chamadas ali. Em contraponto, você tem outras classes de investimento que se a gente pega, acho que é renda variável ou outra, que também está ali próxima, 20 e poucos por cento, 29, etc. Só que o número de chamadas de API representa menos de 7%. Então você vê que o negócio está descalibrado. A gente está chamando onde o cara não investe. Então, o cara está investindo em renda variável, eu estou olhando para outra coisa. Né? Acho que esse é o grande ponto e isso faz com que a gente também não gere casos de uso atrativo. Porque se o meu cliente está investindo em renda variável, eu chego para ele com uma oferta de fundo de investimento de renda fixa, baseado no Open Finance, ele vai falar, não. Então, acho que esse é o grande resumo da ópera para esse público. Ainda está descalibrado. Não entenderam o que esse público quer no Open Finance. É uma análise legal de ver. E eu acho que nesse momento aí, quando pensa no investimento, bom, a API saiu, no começo eu não confio ainda se está funcionando, eu vou chamar tudo, ou vou chamando aqui, vamos ver o que dá aqui, de repente
é só o time da renda fixa que entrou, não sei. Mas nesse começo, realmente, acho que a palavra descalibrada é certa, porque não quer dizer que o comportamento vai ser esse daqui pra frente, né? Isso que você falou, só a galera da renda fixa que comprou a ideia, tem muito, e é muito do que a gente viu do pessoal que participou da pesquisa, dos entrevistados, eles têm muito um papel de evangelizador da coisa. Ainda é dentro das instituições, o Open Finance ainda é um tema muito empurrado e não puxado. Então, dificilmente alguém falava, não, a gente está pronto aqui para o Open Finance. Desfatiava, o pessoal lá do crédito está pronto, gostou, já está rodando. O pessoal do investimento, mais ou menos. O pessoal ali de credenciamento, não faz nem ideia do que seja. Ainda não é um negócio de estratégia institucional. É muita estratégia de cada unidade de negócio. Então, pode ter isso. Pode ser que o pessoal da renda fixa tenha adorado, o pessoal da renda variável tenha falado, depois a gente vê isso. Então, pode ser um dos motivos. Mas fato é que tá descalibrada a coisa. Ou porque a grande maioria de quem compartilha está na renda fixa. Sim. E não é exatamente o público que quer atingir. Então, você descalibra aí. Exato. Pode ser porque, de repente, esse cara da variável ele já tem outra tipo de negociação, enfim. O que eu queria entender com vocês é o seguinte. O que na pesquisa, não deu para vocês cobrirem nessa pesquisa que vocês gostariam de ter olhado? Se teve algum ponto que falou assim, putz, se eu tivesse todo o tempo do mundo ou todos os recursos disponíveis, o que vocês gostariam de ter visto que de repente não deu para ver ainda? Cara, o que eu, assim, minha ideia inicial era de além de Google, YouTube, Reclame Aqui, etc., que foram as principais bases que a gente olhou. O que eu queria no início e que não deu para fazer foi olhar redes sociais. A gente queria ver, cara, será que alguém fala de Open Finance no Twitter? Igual que eu já vi. É tenebroso. Pois é. Não sei se ajuda bastante. Não, ali a gente só não ganha do Drex, que aí o Drex, tadinho, o Drex... Então, essa é uma coisa que a gente queria fazer e acabou não dando tempo. Mas, assim, você me tirou um peso do coração agora. Que bom que a gente tem muita, assim, aparece uns negócios legais de uma pessoa indicando pra outra, que fez e tal, mas a maioria é muito teoria da conspiração, assim, olha... Eles estão querendo controlar a sua vida, eu não confio em banco. Geralmente é assim. Mas você vê um ou outro ali falando, puta, olha o que eu fiz aqui e consegui um negócio e tal. Mas você vê. Tanto é que lá foi a primeira vez que eu achei um cliente falando que ele recebeu uma oferta na época do Banco do Brasil, falando assim, olha, porque ele compartilhou os dados, o Banco do Brasil mandou um desconto para ele no marketplace de alguma coisa para ele comprar um produto X, assim, do pet, sei lá. E o cara achou o animal daquilo. Falou, caraca, que animal. E isso tem 3 anos. Mas você acha uma outra coisa, mas a maioria, você ia dar risada ou ficar muito assustado. Falar, cara, não, o que risada, eu tô fazendo aqui, né, risada cara? eu dei muito no Reclame Aqui, eu dei bastante risada. Imagino, cara. Mas outra coisa que não deu para fazer, e aí não foi por tempo, mas foi por falta de recurso mesmo, foi ter mais comparação com outras jurisdições. Então, boa parte desses gráficos, a ideia era sempre confrontar Brasil, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Austrália. Mas se acha o nosso dashboard ruim, olha o deles depois. Não, tem uns que quase não existe, assim. Não existe. Não, o da Austrália, assim, é pavoroso. O do Reino Unido, ele é bonito visualmente, mas tem pouca coisa. Então, assim, a gente conseguiu fazer pouca comparação nesse sentido. A gente gostaria de fazer mais, mas... A nossa planilha aqui tá dando banho, né? Pois é. A grama do vizinho tá amarela, no caso. Não olha pra grama do vizinho, não, que tá feia, cara. Pensando daqui pra frente, quais os desdobramentos que vocês imaginam da pesquisa? Vocês já falaram que vão fazer essa tour aí, estão olhando para outros bancos centrais, estão procurando. Queria saber um pouco desses desdobramentos, óbvio, né? Que vocês puderem compartilhar aqui dos impactos da pesquisa. Fala isso aí. Acho que agora dado que muitas hipóteses ou teses estão na mesa e foram confirmadas e outros foram um tapa na cara no grupo, realmente ter essa conversa com a comunidade e falar para onde a gente vai, o que a gente busca. Acho que muitas empresas entenderam já e corroboraram pelos números que
caso de uso, propósito, ela é importante. Então, dado essa conscientização, como que a gente vai tirar mais proveito do Open Finance? E a gente vai aproveitar também o evento do Banco Central para fazer outras conexões, levar a ver se o Banco Central está ávido para entender um pouquinho também dos números que saíram e ver se eles conseguem aproveitar e tirar isso para pensar nos próximos passos. Boa. Acho que além disso também uma coisa que a gente está investindo agora é no Finance View, que é um produto que a gente relançou ele lá no dia do evento também, que é um assistente pessoal baseado em inteligência artificial e dados do Open Finance, focado em gerentes de relacionamento, assessores de investimento. Quando a gente pensa em Open Finance, a gente sempre pensa em algo digital. Mas, cara, não tem jeito. Tem muita gente que ainda gosta daquela conversa tete a tete. Então, a gente viu que quase 40% dos investidores gostam de consultar o assessor de investimento antes de fazer algum aporte. E 53% das pessoas preferem ter esse contato humano, mesmo que a inteligência artificial dê boas recomendações. Então, a gente falou, cara, tem esse cara aqui no meio, entre o banco e o cliente final, tem ali uma pessoinha que é muito importante na coisa. E o que será que acontece se a gente der o Open Finance na mão dele? Então, a gente desenvolveu esse produto e a gente está rodando agora. Tem alguns clientes que estavam lá no evento, procuraram a gente, gostaram, falaram, cara, vamos testar isso aqui? Então, a gente está gastando um tempo com isso também. E eu acho que é um caminho muito bom de você aumentar o poder do relacionamento com o uso das ferramentas de IA, de Open Finance, etc. A IA, juntamente com os dados do Open Finance, ele é muito bom para potencializar o que chamam de Next Best Conversation. Nem é action, nem é offer, mas conversation. O melhorar o relacionamento com o cliente e entender ele cada vez mais, né? Ele funciona quase como um Tinder do Open Finance. Ele pega o portfólio de produtos do seu banco, pega os dados que o cliente compartilhou e aí ele fica rodando aquilo ali até encontrar um gatilho que fala, ó, esse cliente aqui, ele tem um investimento lá no banco X que está pagando uma rentabilidade de tanto. Aqui a gente tem o mesmo investimento que tem uma rentabilidade de tanto mais X. Cara, esse é um cara que provavelmente vai estar propenso a fazer uma portabilidade. Eu recomendo que você fale com ele sobre portabilidade. Então, ele entrega para o gerente uma recomendação de, cara, conversa com esse cara sobre isso, com esse outro você conversa sobre isso. Animal, cara, animal. E realmente isso aí deve fazer uma diferença absurda. Aguardo vocês aí para vocês contarem depois de como é que ele tá indo aí, dos resultados. Voltaremos. A porta tá aberta, os microfones ligados pra gente falar. E eu queria agradecer vocês. Pessoal de casa, não deu para ver ainda, mas olha, tô com a minha versão impressa aqui, ó. Fui a segunda pessoa a receber depois do Shen, então tô com a minha versão aqui. Queria agradecer vocês aí pelo espaço, pelo material, cara, ficou sensacional e obrigado de novo aí por terem vindo. A gente que agradece toda a oportunidade, o espaço de poder aqui trazer e falar, e sempre um prazer conversar contigo. E se tudo der certo, a gente continua com a pesquisa bianual, então daqui a 2 anos a gente manda mensagem para você de novo para participar. Não, antes já vai ter novidade para contar, a gente vai se falando. Obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado por acompanharem. Tem uma matéria sobre esse episódio lá no nosso site, então follow the money, entre lá, letsmoney.com.br, tem matéria deste episódio e de todos os outros. Então você consegue acompanhar alguns que não deu para ouvir, etc. E compartilhar com todo mundo da sua equipe aí, do seu trabalho. Fica você e todo mundo bem informado. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.